Então, eu assisti o filme do Michael Jackson e assim, a minha crítica sobre ele é que, gente, o Michael Jackson, ele, agora falando dele aqui, sem ser do filme, mas ele como pessoa. Pra mim, o Michael Jackson, ele sempre foi uma pessoa muito dúbia. Ele sempre foi uma pessoa que ele sempre jogava uma coisinha ali no ar, outra coisinha ali no ar. Então ele sempre deixava para interpretação da mídia. Eu não sei se por medo, eu não sei se porque, sabe? Não sei. Eu acho que assim, o jeito que a mídia tratava ele nos anos 80, 90, começo dos 2000, é uma coisa assim que realmente foi muito bizarra. Eu acompanhei assim, né, a partir dos 90, nasci nos anos 90, mas fui crescendo e vendo as polêmicas dele e sempre achei assim muito, sabe, cruel. Eu sempre achei assim muito cruel o jeito que a mídia tratava o Michael Jackson. E assim, como ele não conseguia se defender, como ele tinha medo de se defender. Então, assim, eu sempre achei o Michael Jackson assim, uma criatura muito dúbia, uma pessoa assim, muito. Provavelmente, se ele tivesse vivo hoje, ele, né, ou ele tinha se afundado nas drogas, ou ele tinha, né, feito aquela coisinha lá, é, se desviver, ou. Não sei, gente. Não sei, eu juro pra vocês. Eu acho que, assim, os anos 2000 assim, pra carreira de muita gente que a gente gostava. Acho que a única ainda que se manteve forte nesse meio de campo foi a Madonna. Mas de resto, cara, todas as pessoas que, né, ou floparam hoje em dia, né? Um caso de uma Christina Aguilera, tipo, uma Mariah Carey, né? Uma pessoa que tem o livro escrito por ela mesma e dá pra gente entender os comportamentos de defensiva dela, de ser uma pessoa evitativa, de ser uma pessoa que prefere se manter muito no equilíbrio, é a Mariah Carey. Por quê? Porque ela escreveu a história dela. O Michael Jackson não, a gente sabe a história do Michael Jackson através de biografia ali, biografia aqui, um documentário, um filmezinho, tipo o This Is It. Que, gente, eu fui reassistir o This Is It antes de assistir o filme do Michael Jackson. Cara, você fica assistindo o filme e você cria tanta teoria maluca na sua cabeça. Eu tenho uma teoria que, né, mandaram encapar o Michael Jackson. Bom, mandaram o Michael Jackson pro saquinho preto, assim, né? Né, à toa que o médico tá preso até hoje, então tem uma teoria que mandaram se desfazer do Michael Jackson. Mas bora lá. Gente, o filme. Cara, é um filme assim, divertido. Ele é um filme divertido. Você se diverte assistindo o filme. Só que eu tive que fazer uma colinha aqui, porque tem algumas cenas extremamente desnecessárias. Bora lá, o filme começa lá com o Michael Jackson criança, né? Tentando, eles dão uma licença poética, assim, de tipo assim, o Michael Jackson olhando a vida das crianças, se divertindo enquanto dentro de casa o pai dele ele exigia que ele fosse uma super estrela, né? Porque o pai basicamente projetava todas as frustrações, desejos, anseios no Michael Jackson. Basicamente, todos os outros irmãos do Michael Jackson eram nada, e o Michael Jackson que era o Michael Jackson. E a gente dá pra entender, né, assim, enquanto você assiste o filme, pelas entrevistas, pelas coisas dúbias que o Michael Jackson soltava durante a vida dele. Então, outra coisa, gente, cara, os irmãos do Michael Jackson são, assim, contrataram atores pra soltar frases soltas. Por aí, uma piadinha, uma risadinha. Tipo assim, os irmãos do Michael Jackson. Porque eu sei que esse filme foi montado e produzido por os irmãos do Michael Jackson, mas tipo assim, gente, eles ficam basicamente aleatórios no filme. Você às vezes acha que, tipo assim, sabe? É sempre uma frase solta, é sempre uma coisinha. E tipo, gente, cadê o relacionamento do Michael Jackson com os irmãos dele?
E a única cena que tenta fazer com que o Michael Jackson tenha um relacionamento com os irmãos dele é a cena que ele compra os brinquedos infantis pra brincar com os irmãos dele. Aí um solta, né, a gente vai sair, né, a gente vai fazer não sei o quê. Tipo, gente, a personalidade dos irmãos do Michael Jackson é tipo assim, pegar a mulher. Tipo assim, fica muito dúbio, é tudo muito dúbio nesse filme. Aí tem a irmã do Michael Jackson. Aí eu sei que a gente não sabe se é a Latoya, ou a gente não sabe se ele tem outra irmã por aí, né? Aí fica uma coisa muito dúbia, aí a atriz não fala nada. Aí eu fico, só fala naquela cena que o Michael Jackson tá olhando a carta dos fãs. Outra coisa, o pessoal tá falando por aí, alguns críticos, que as cenas dele criança muito rápida. Não achei, cara. Eu juro pra vocês. 40 minutos de filme só com as cenas dele criança, tipo assim, gente, cadê ele interagindo com os irmãos? Cadê ele sonhando? Tipo assim, fica muita cena solta dele lendo o livro do Peter Pan, porque ele não verbaliza, porque a gente tá uma, num período assim de tiktokização e emburrecimento. Então por que não verbaliza? Por que ele não pega um momento dele conversando com a mãe ou com a irmã e assim, falando do porque ele gosta tanto da Disney, porque ele gosta tanto do Mágico de Oz. Gente, a gente quer saber, né? A gente quer saber. Outra coisa, né? Vai passando o tempo, ele já tá ali querendo se desvincular do pai, ele grava o primeiro álbum dele, e nesse período aí ele começa a fazer as cirurgias plásticas. Mas assim, outra coisa, por que não mostra o relacionamento pesado que tem milhões de entrevistas do Michael Jackson mostrando por aí que ele tinha um relacionamento ruim com o pai. E eu tenho quase certeza que fica meio que no ar que as cirurgias plásticas que o Michael Jackson fez durante a vida foi porque ele com certeza sofria bullying do próprio pai, né? Porque assim, a gente só mostra cenas tipo do close na cara dele, que ele já tá fazendo uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta plástica, mas assim, não mostra porque ele está fazendo as cirurgias plásticas. Tem que ter um gatilho para ele fazer as cirurgias plásticas. E uma coisa que eu detesto em filmes biográficos controlados pela família é porque eles, né? Eles protegem. Eu senti assistindo esse filme que além deles protegerem muito o Michael Jackson, parece que ele é um anjinho que estava quase indo pro céu. Tava até falando isso para um amigo ontem. Eu falei, amigo, é assim, é quase uma história de um garoto se descobrindo gay, mas só que neste momento é um garoto querendo buscar a própria independência dele. É tipo assim, você está assistindo um filme da Disney. Inclusive, nem sei se a Disney Plus vai comprar o filme pra exibir no streaming da Disney Plus. Porque, gente, eu acho que provavelmente vão comprar, porque tem muitas cenas do Michael vestido camisa do Mickey, tem muitas cenas filmadas com a cara do Mickey, então é quase provável que o filme do Michael Jackson vai pro Disney Plus. Mas assim, gente, é assim, qual, sabe, qual é o gatilho que fez o Michael fazer cirurgias plásticas? Cadê a interação dele com o pai, que ele tinha tanto medo? Então, assim, gente, assim, é, a figuração agora que eu vou falar. Gente, o sobrinho do Michael Jackson não tem nada a ver com o Michael Jackson. Tem nada a ver. Ele só vai ficar parecido com o Michael Jackson a partir do meio do filme pro final. E no final que ele fica meio que parecido com o Michael Jackson. Que eles começam a colocar prótese no nariz do garoto, do. Qual é o nome do menino? Ixi, qual é o nome do menino? Do ator que faz É Jafar, Jafar. O nome do menino é Jafar. E assim, cara, eu achei assim, um filme muito dúbio. É um filme que tá querendo te dizer coisa, mas ao mesmo tempo não tá querendo te dizer nada. Aí, um monte de cena desnecessária. Os irmãos do Michael Jackson, basicamente, os atores, estão ali só para elenco de apoio, porque não tem uma cena dos irmãos do Michael Jackson interagindo com eles. Com ele, tipo, cena longa. Não é chegar no quarto, ai, para com isso. Ai, não sei o quê. Nossa, tipo assim, essas cenas assim, pra mim não foi nada. Foi tipo assim, só figuração. Outra coisa, gente.
Cadê as cenas da mãe do Michael? Tipo, mais cenas com a mãe do Michael. Tipo, tem muita pouca cena com a mãe do Michael interagindo com ele. Tipo assim, cadê o pai que era aquele grande demônio na vida do Michael Jackson? Tipo assim, gente, muita cena desnecessária com os bichos. Eu achei, assim, achei muito desnecessário botar um macaco, né? E outra coisa, não conta. Porque assim, eu sei que o Michael Jackson, o macaco do Michael Jackson, está vivo até hoje, né? Foi pesquisar depois que eu assisti o filme. Mas assim, por que não mostra assim, pelo menos assim num cantinho, 1980, 1900 não sei o quê. Aí fica aquela coisa, pá, 1964, pá, 1978. E assim, gente, é um filme muito curto. O pessoal fala, mas é quase 2 horas de filme. Gente, é um filme curto. É um filme assim, eu tô falando assim, muita coisa por cima, porque eu vou lembrando na hora, mas é muita cena assim que incomoda, é muita cena assim que fica mostrando o processo de gravar, mas tipo, não mostra ele tendo a ideia, sabe, gente? Até nas séries da Disney, cara, tipo, quando a Hannah Montana tinha bloqueio criativo, tinha cenas da Hannah Montana parada, sabe, vendo as coisas. Tem um episódio da 4ª temporada de Hannah Montana, né? Porque eu tô citando Hannah Montana, porque basicamente Hannah Montana tem um pouquinho de inspiração assim na vida do Michael Jackson, mas assim, tem um episódio do primeiro episódio da 4ª temporada que a Hannah Montana tem um bloqueio criativo assim infernal. Cara, ela vai procurar inspiração na rua e ela encontra o instrumental da música que ela quer criar em joguinho de fliperama. Então, assim, porque aí, tipo assim, só tem uma cena parecida assim, que é com o Michael Jackson assistindo um filme de terror, que ele cria o thriller. Mas assim, sabe, tem muita cena jogada, né? Eu sei que foram 3 horas de filme que tiveram que cortar, que vai ter a parte 2. Mas, gente, particularmente, assim, falando pra vocês. A parte 2 eu acho que vai mais proteger o pai do Michael Jackson, o Michael Jackson do que tudo. Provavelmente não vai falar sobre o vitiligo, não vai falar sobre as acusações lá de pedo, não vai falar sobre o relacionamento dele com a filha do Elvis Presley. Gente, vai ficar uma coisa assim muito dúbia. Tipo assim, provavelmente não vai mostrar o Michael Jackson procurando as barrigas de aluguel pra ter os filhos dele. Então, assim, vai ficar um. Eu acho que vai ser pior ainda, né? E assim, gente, notas pro filme. É 6 de 10, viu? Porque eu me decepcionei muito, muita cena jogada, a figuração assim, tipo, gente, o sobrinho do Michael Jackson não parece com o Michael Jackson. A galera forçou demais, cara. Tipo, até o jeito que ele tenta dançar, beleza, fica parecido em alguns momentos. Tipo, eu acho que é só no final do filme que ele fica muito parecido com o Michael Jackson, mas durante o filme, assim, não fica. E tipo assim, sabe? Mostra muito close também dele, sabe, rindo, dele conversando, e aquela coisa. Gente, assim, eu juro pra vocês, né? Assim, eu não sei, é um filme assim muito dúbio. Eu fiquei assim muito, sabe? É um filme que tem muita coisa, mas ele tem pouca coisa. Tipo assim, ele não tenta focar nos relacionamentos do Michael Jackson com a família dele. Com, tipo assim, tem algumas cenas ou outra ali com segurança, tem uma cena ou outra ali com o cara que grava com ele, que é o Quincy, né? Então, assim, sabe? Tem cenas assim que, sabe, cadê a cena dele interagindo com o Paul McCartney? Cadê a cena dele com o Freddie Mercury? Não sei se vai ter no outro filme. Tipo assim, cenas assim que, sabe, senti falta de muita gente que ele interagia na época. Tipo, cadê a Diana Ross, que era amiga dele? Que supostamente dizem por aí que era Sugar Mommy do Michael Jackson. Mas assim, gente, muitas cenas assim, muitas pessoas que a época que ele estava bombando nos anos 80. Tipo, gente, cadê o We Are the World, né? Que não gravou. Cadê as outras cenas? Então, assim, fica um filme assim jogado. É tipo assim, é pequenos picos, pequenos momentos da vida do Michael, mas assim. Outra coisa, o pessoal tá falando que tem muita música. Gente, concordo. Cara,
a cena do final do filme pra ter coisas assim, dele ter um relacionamento dele com o pai dele. Cara, seria tão legal ele conversando com o pai dele, junto com o empresário, eles demitindo o pai dele, sabe, querendo quebrar o estúdio, mas alguém, tipo, gente, aquelas cenas clichês, tipo, não quebra, não, ó, segurança, sabe? Aí ficou, sabe, umas coisas assim muito jogadas. Eu assim, eu achei assim um filme assim muito mal montado, pra falar a verdade, né? Muito mal montado, tem uns jogos de câmera extremamente esquisitos. E assim, é isso. Ai, tô com sono, né? Tô com sono. Acordei cedo para gravar essa resenha porque eu assisti o filme ontem e, sabe, fui assistir crítica de outros criadores de conteúdo e realmente, gente, eu concordo. Ficou um filme assim muito jogado, ficou um filme assim muito. Espero que na parte 2 que no final aparece lá, a história continua. Eles como é que se diz? Levem em consideração a crítica e jogam mesmo as paradas, cara. Gente, é por isso que eu odeio filme que é feito por família. Porque, gente, o filme do Fred Mercury é uma bosta. Porque a irmã e a mãe do Michael Jackson ficaram em cima. Gente, o Fred Mercury fazia muita merda na vida dele. O Fred Mercury fazia orgias, orgias e orgias, se drogava muito, era pinguço, era mimado, era chato, porque não dava, mostrava cenas do Michael Jackson dando piti com coisas que ele não queria. Então, assim, fica aquela coisa de ele, o menininho muito. Ai, gente, tô morrendo de sono, cara. Tô morrendo de sono. O menininho muito. Ai, sabe? Ai, tô indignado. Gente. Se alguém aí começar a querer fazer fanfic com a história do Michael Jackson e adaptar isso pras telas, bicho, façam isso, viu? Façam isso. E é isso. É a minha crítica. 7 de 10, faltou muita coisa, ficou um filme assim muito esquisito. E é isso. Tchau. Até a próxima crítica do filme 2 ou de qualquer outro filme que eu assistir durante a semana, que agora eu vou começar a fazer crítica de filmes, porque livros em si estamos flopados no momento.